grooming. Já parou para pensar quantas coisas na vida que valem a pena preservar? Essas são algumas reflexões que levaram um grupo de pessoas a se unirem e fundarem o Instituto Cívitas. Conheça nosso site e nossas redes sociais. Olá, hoje a nossa convidada dispensa apresentações, então vai ser bem curto. Nós vamos conversar hoje com a Bárbara do canal Te Atualizei. Bárbara, obrigado pelo convite, vai ser um papo bem informal, que eu não consigo ficar sério falando contigo. Até porque nunca fomos, né? Seja bem-vinda. Satisfação estar aqui com você, Laudeliana. Ó, honra é minha. Vamos lá, Bárbara. Eu queria saber tudo da tua vida, né? Então, para isso eu vou começar... Momento diário adolescente, abra seu coração. Abra o seu diário. Nós vamos começar lá de trás, da sua família. Da onde é a sua família? De onde que veio? Esse pessoal que produziu a Bárbara. Os produtores de Bárbara. Isso. Então, minha família é toda mineira. A gente é aquela família bem conservadora. Pra você ter uma ideia. Conservadora tradicional. Eu tenho 36 anos. Tem 36 anos que eu passo o Natal no mesmo lugar, com as mesmas pessoas, fazendo a mesma coisa. Muito legal. Eu acho sensacional. Tipo, todo mundo fala assim, e aí, o que você vai fazer no Natal? Eu falei, não, eu vou pra casa da minha avó, vou encontrar minha família, vou encontrar meus tios, meus primos. E é tão legal a gente vendo a família crescer, sabe? E aí a gente pega as fotos de antigamente e tá todo mundo lá. E com novos personagens que vão sendo anexados à medida que a família vai crescendo. Começa com o bebê de cola, daqui a pouco aquele bebê no outro ano tá andando. Não, é muito interessante, porque a gente pega as fotos da gente pequenininho, eu os meus priminhos, e a gente tira aquelas fotos de família. Que fica todo mundo assim, os homens atrás, as mulheres depois, as crianças na frente, a minha avó sentada no meio. Então a gente tem várias fotos de vários anos mostrando a evolução da família, sabe? Então essa é a minha família, aquela que briga muito. Nossa, assim, tem um meme que o pessoal fala assim, e meu filho, passou na frente da minha família, virou assunto? Virou assunto. Mas a gente se ama absurdamente. E quando, assim, as coisas ou dão muito errado, ou dão muito certo, é entre a gente que a gente compartilha. Então, assim, a gente é aquela família tradicional. Acontece aquele fenômeno que acontece em todas as famílias, que nessas reuniões de Natal, sempre tem um preferido que ganha mais presente que todo mundo. Aquele que é mais novinho, que nasceu. Tem isso também? Não tem. Não tem. Assim, teve durante muitos anos com a minha filha, porque a minha filha mais velha, ela foi a primeira neta, a primeira bisneta, a primeira sobrinha, a primeira tudo. Então era só ela. Ela era o cristalzinho da família. Então tudo era... Eu ia reclamar? Eu não. Podem mimar à vontade. Mas assim, eu tenho uma tia, por exemplo, que ela não conseguiu ter filhos. Então ela adotou todos os sobrinhos. E ela é muito... Assim, se eu dei pra um, eu tenho que dar pra outro. Por exemplo, o presente de Natal era o mesmo pra todas. O presente de aniversário, todo mundo ganhava o mesmo. Então, assim, a minha família sempre teve isso. Todo mundo foi muito justo. E hoje em dia as crianças ganham mais presente, né? Mas eu entendo essa situação. Então, aí a partir dessas festas de Natal, todo mundo junto lá, a família reunida, muito legal. Você deve ter recordação da sua infância. Como é que foi? Você lembra se você foi uma menina muito brincalhona, de rua, bagunceira? Meu Deus, hoje, assim, é estranho. Porque eu sou mãe hoje. E quando a gente não é mãe, eu falo isso com muita tranquilidade. É impossível você explicar para uma outra pessoa que não tem filhos o que é ter filhos. Você até tenta. Você até vira e fala assim, nossa, você vai amar tanto. Mas mesmo assim, na hora que eu paro de falar, tipo, você vai amar tanto... Eu falo, nossa, isso é tão pouco. Não é só amar tanto, é muito mais do que isso. E aí, quando eu lembro da minha infância e da minha juventude, hoje que eu sou mãe, eu penso assim, meu Deus, coitada da minha mãe, meu Deus. Eu fiz minha mãe sofrer demais. Até hoje, de vez em quando eu tenho uns remembers, eu fico, ai, que remorso, vontade de ligar e pedir desculpa. Tipo, mãe, eu não sabia que era assim que você se sentia. Dei muito trabalho, mas eu gosto de falar o seguinte, eu dei trabalho na época que podia dar, sabe?
Quando a gente é novinho, quando a gente sabe das coisas, responsável. Porque, assim, depois dos 18, a sociedade não aceita muito bem as irresponsabilidades, não. Tem gente que não muda de fase, né? Pois é, tem que mudar de fase. Continua dando trabalho. Então vamos dizer que eu vivi intensamente a fase quando podia. Novinha. E juventude? Juventude. Eu tô falando da Bárbara, ali entre os 14 e 17 anos. Nossa, então, a Bárbara entre os 14 e 15 anos era aquela Bárbara, Rodelino, você não vai acreditar nisso. Ensino médio, né? Eu tinha a Bárbara de 15 anos assistiu o professor de história, professor Marciano de história. Naquela época, o senhor entrou na minha cabeça e alugou um triplex. Ele falava assim... Doutrinação? Doutrinação. Só que ele Sério? era tão legal. Nossa, ele não era. Eu imagino que ele deva ser ainda, né? Muito legal. Era a minha aula preferida. Era a aula dele, não pelo conteúdo dele, mas por ele. Ele era o professor gente boa. Estratégia, né? Estratégia é tudo nessa vida. Fica a dica. E aí, ele contava, e ele falava abertamente nossa, a sociedade é muito desigual, os ricos têm muita coisa, os pobres não têm. Então, nessa época, eu me perguntava, né? Então, assim, mas se fulano tem 3 e o outro não tem nenhum, se der 1 pro fulano, o outro ainda vai continuar com 2, dá 1, vai todo mundo ficar feliz. Eu tinha olha a ideia maluca. Enfim, jovens. Eu tô assim, e se a gente fizesse assim? Cada dia a gente escolhe, tipo, 50 pessoas e o Brasil inteiro doa R$1 pra essa pessoa. E aí a gente vai, de 5 em 5, todo mundo vai ganhar um monte de dinheiro. Interessante que na vida adulta a gente pensa assim, O nome é disso pirâmide, né? Mas na época eu pensava assim, por que não? Então loteria, né? Todo mundo vai lá, dá um dinheirinho de aposta. Pois é. Mas eu tinha essas ideias. Usava uns brincos gigantes de pena. Sempre gostei de saião. Adolescente é um negócio que... Quase uma hippie. Uma vez perguntaram pro Nelson Rodrigues. Nelson Rodrigues, que dica você daria, que recomendação você daria para os jovens? E ele disse, amadureçam. Não. Isso é tão nítido pra mim. É tão nítido de como que a chave vira. E a minha virada de chave, com certeza absoluta, foi a maternidade. Você é uma pessoa antes e uma pessoa depois de ter filhos. E então, assim, pra mim... E como eu fui mãe muito cedo, né? Então, Quantos anos? Com 20. 20 anos. 20 Isso é cedo. Pra hoje em dia né? Eu espero que pra minha filha, que hoje tem 16 anos, seja, tipo, absurdamente cedo. Tipo, mãe, 20 anos, você era doida. Mas você teve uma fase riponga antes. Então, essa fase riponga da escola, né? Do ensino médio, eu usava saião. Você sabe o que eu fiz uma vez? Você fala riponga, tipo Janis Joplin, brinco grandão, saião, cabelão. Deixa eu te contar, Laudelino. Miçanga. Era quase rebelde. E o que é interessante, que por mais que eu simpatizasse com muita... Simpatizasse, não. Eu achava que era justo, sabe? Eu não tinha muito parâmetros. O que eu fazia? Eu vivia do Wi-Fi da minha mãe. Apesar que eu comecei a trabalhar com 15 anos. Minha carteira tá assinada lá. Primeiro trabalho, Fazendo 15 o quê? anos de idade. Trabalhava no shopping, na loja .m. Foi meu primeiro na Mr. Cat. Menor aprendiz? Eu não Eu acho sei que se não na tinha época era isso. caracterizado Não tinha. como menor aprendiz. Então, assim, meu primeiro emprego eu tinha 15 anos. Então, assim, eu era a riponga, mas que já tinha uma noção, tipo, não, eu vou em busca do capitalismo, sabe? Eu quero sair dessa vibe. Mas eu curtia muito, assim, brincão de pena, saião. Aí comecei a entrar numa fase de ouvir MPB, mas de repente eu achei super chato. Aí eu falei, porque meus pais ouviam. Sim. Meus pais ouviam. Mas também da formação Mas da cultural época deles, né? época. Rita Lee. Até hoje eu gosto de Rita Lee. E eu consigo fazer essa distinção. Tem umas letras bacanas, né? Não, tem. Caetano. Sim. E eu não sou alienada no ponto de falar assim, meu Deus, Caetano, ele é um babaca politicamente. Mas ele tem uma música Sim, legal. tem que saber Isso pra mim é muito separado. O músico da pessoa. Hoje em dia, você não faz essa separação mais. As pessoas, você não pode, por exemplo, uma pessoa de esquerda não pode gostar, sei lá, eu nem sei se é uma pessoa conhecida. Gustavo Lima, é tipo assim, ai meu Deus, nunca mais vou no show desse cara. Vai. Aliás, isso eu vou contar. Eu nunca curti muito sertanejo. Gostava de sertanejo. Olha as confissões do meu coração, Laudelino. Você tem aquela cara, tipo assim, vai falando que eu tô te ouvindo, eu vou falando, tá? Eu nunca fui uma pessoa do sertanejo. Gostava até o primeiro DVD ao vivo do Bruno Marrone. Então, assim, DVD ao vivo, Bruno Marrone. Aquilo pra mim era um sertanejo legal. Esses sertanejos novos, eu ficava, meu Deus, Sofrência. põe K-pop, mas não bota sertanejo. E aí, quando começou essa onda de
classificar os artistas e tal. Ah, os sertanejos são todos bolsonaristas. E eu olhava e falei assim, ah, é? Ah, é? Então agora eu vou gostar de sertanejo. Virei pro meu marido e falei com ele assim, eu vou começar a ouvir sertanejo. E aí fiquei nessa, isso tem uns 6 meses. Mas teu marido é do rock? Ele é do rock. Nós somos todos do rock. Ah, o amor. E aí foi aniversário do meu cunhado esse final de semana passado. E ele é do sertanejo. Aí ele, ouvindo sertanejo, né? Aí eu comecei. Eu venho a público, meu aniversário. Ele parou, ele. Você tá cantando? Eu te falei que eu ia gostar de sertanejo. E acabei gostando. Então, assim, é questão de não se apegar a funções políticas para uma parte que é totalmente cultural, né? Tem que saber separar entre pessoa, obra e opinião. É o básico, só que um dia eu fiz uma sacanagem, que eu falei assim, para tudo que esse momento é meu. Quando teve as primeiras buscas e apreensões, em 2020, eu fiquei tão chocada com aquilo, de verdade, eu fiquei chocada, eu fiquei deprimida de pensar, de ver, de assistir. Sabe? De assistir acontecer. E aquilo era todos os noticiários, era como se alguém tivesse, sei lá, sequestrado alguém, esse sequestro estivesse rolando em tempo real na TV por horas e horas e horas. Pessoas sendo expostas, assim, acusado de fake news, como se fosse, oh meu Deus, ele matou alguém. Ou, sei lá, ele tinha um bunker de dinheiro. Aí eu fui no meu Instagram. Aí eu lembrei da minha formação cultural dos meus pais, de quando eu era novinha. Eu fui lá no Instagram. Coloquei a matéria da perseguição, né, que estava sendo feita da grande mídia, e coloquei aquela música. Pai, afasta de mim esse cálice. A galera ficou insana. Tem uma amiga que mandou assim pra mim, é sério que você meteu essa mesmo? Aí eu, é sério? Isso aí não é uma música pra ditadura? Então, achei apropriado. Apropriação cultural. Fiz. Temporal, né? Você pegou lá do passado. Então você já estava olhando para a política, mas quando que isso começou em você? Você estava naquela juventude riponga, miçanga, né? Paz e amor. Vou morar na praia. Miçanga, paz e amor, e de repente você começou a perceber que existia política. Na verdade, eu sempre percebi a existência da política porque o meu pai sempre gostou de política. E eu não entendia por que ele gostava de assistir, de ouvir a Voz do Brasil, que ele ouvia no rádio. Passava todos os dias, né? E eu, mais novinha, né, achava aquilo chatérrimo. Né? Que adolescente vai ouvir a Voz do Brasil, mas nunca. Em Brasília, 19 horas. Então eu achava chatérrimo, mas eu sempre tive o contato. Não, tem regiões do Brasil que só chega a Voz do Brasil. Pois é, então Super é assim, importante. é o entretenimento da noite, né? Super importante. Pois é. Mas eu não entendia, mas o contato tava lá. Então, assim, como os meus pais sempre gostaram muito de política e conversaram muito sobre política, por mais que eu não tivesse inserida ali no meio da conversa deles, eu tava ouvindo. E era... Minha família é toda de italiano, sabe? Descendente de italiano. Fala com a mão? Não é só falar com a mão. A pessoa tá conversando numa boa, mas quem chega acha que é briga. Então, assim, não tinha como não ouvir. Então, esse contato foi todo daí. Inclusive, a primeira pessoa que falou pra mim, que veio conversar comigo sobre o Bolsonaro, foi o meu pai, que foi em 2016. Ele chegou, eu cheguei na casa dele, né? E aí, assunto de política, né? Claro. Aí, nisso eu já era adulta, já conversava sobre política. E aí ele chegou e virou pra mim e falou desse jeito: próximo presidente do Brasil vai ser o Bolsonaro. Aí, o que eu tinha do Bolsonaro? Só o que a mídia me entregava. A gente ainda em 2016 não tinha essa percepção forte da militância. A gente desconfiava, sabe? Tipo assim, tem um viés ali, mas não era uma coisa muito escrachada. Até porque ali era o teatro das tesouras permitidos de sempre. Nada era muito escrachado. Não tinha um ódio explícito. Mas contra o Bolsonaro tinha. Então, eu só absolvia aquilo que a mídia me entregava. E eu olhei pro meu pai e eu falei com ele assim, eu falei, pai, você tá doido? O cara é doido. Ele é muito extremista, tudo bem, ele pode ter umas pautas legais e tal, mas ele é doido. Aí ele olhou pra mim e falou assim, ele vai ser o próximo presidente. Aí eu lembro que nesse dia, eu cheguei em casa, aí eu fiquei com isso na cabeça, né? Falei, tá, deixa eu pesquisar quem é esse cara, né? Aí assisti um vídeo, aí eu assisti outro vídeo. E outro vídeo. Aí eu olhei pro meu marido e deu, meu presidente.
Mas foi o meu pai que falou sobre o Bolsonaro pra mim a primeira vez. Que legal. Nessa época você já estava casada? Já estava casada. Não, 2016 já. 2016 já estava. Mas essas conversas vêm desde antes. Da minha família vem desde antes. O meu pai, como ele sempre ouvia a Voz do Brasil, lá em Minas tem uma rádio que é muito forte, que chama Itatiaia, que adolescente também não escuta, que é uma rádio de Você notícia. escutava? Eu tinha que escutar, porque meu pai ficava o dia inteiro. Então, assim, sempre em contato com aquelas notícias. Que era assim, na época, Itatiaia, se você tremesse assim, corria sangue. Mas eu tinha que escutar, e aquilo tudo me impressionava muito. E como meu pai tinha 2 filhas mulheres, e o mais novinho era homem, ele sempre colocava pra gente do seguinte: olha que mundo assustador que a gente tá. Imagina ele agora, né, com a percepção dele. Você achava que lá, décadas atrás, o Era negócio tava assustador. pegando. Imagina agora. Hoje. Vou perguntar pra ele depois qual que é a percepção. Como é que ele sente essa evolução? Como é que foi essa coisa do casamento? Você saiu da Riponga. Saí da Riponga, meu marido, quando eu conheci ele, pouco tempo depois, ele falou pra mim que achava que eu era meio hippie, que ele me achou meio estranha e tal. Mas ele gostou. Sim, mas quando eu conheci ele, a gente já sabia que rolava ali uma... Ó, você não vota no PT não, né? Não, Aí ele, não, tá eu também não, vamos casar. Yay! Foi assim, quase Mais ou menos. um contrato. Durante um tempo, até... foi quase isso. Mas aí ele, durante um tempo, o meu marido, ele até se colocava num espectro moderado, sabe? Ele achava que ele sempre achou extremista, meu Deus, extremista. Você é muito extremo. Eu sempre achei muito estranho. Não é estranho, na verdade é uma lógica. De se colocar assim, você tem que dar uma segunda oportunidade para a pessoa que cometeu um crime. Concordo, né? Não sei se a gente teve esse debate recentemente. Aí ele roubou, sei lá, o cara levou 1 ano para pagar aquele celular, deixa ele 1 ano preso. Vamos assim, a justiça aqui, né? Mas e o cara que perdeu a vida? Qual que é a segunda chance que a vítima vai ter? Pra mim, não tem que ter. E aí ele achava aquilo meio... meu Deus. Isso é radical. É radical, né? Mas muito por causa da maternidade. Porque eu te falo tranquilamente, Laudelino. Eu tenho 2 filhos. Muda completamente a nossa visão. Que isso? Antes dos meus filhos, eu vivia pra mim. Depois dos meus filhos, eu vivo pra eles. Super natural. E se alguma coisa acontecer com eles, a minha vida acabou. Então, assim, são 2 pesos agora. Sou eu e eles. Você está falando de um propósito. A mãe encontra um propósito. Né? Você olha para sua vida anterior e fala, faltava algo e eu não percebia. Agora que chegou, eu percebi que isso me completa. Isso é tão real na minha vida, porque eu sempre quis ter uma filha mulher. Porque eu sempre gostei de brincar de casinha, as minhas bonecas eram todas meninas. Então, assim, custei a desapegar daqueles meu bebê. Eu não gostava de Barbie, eu gostava de meu bebê. E aí, eu sempre falava, eu vou ter uma filha mulher. Eu vou ter, porque na minha cabeça eu ia brincar comigo. Eu ia brincar de meu bebê com ela. E eu tive. E eu tive a Cecília. E aí, passou muito tempo, 10 anos. E pra mim, eu tava muito satisfeita, porque filho é uma responsabilidade muito grande. Quando você não imagina o que é até ter. É uma vida que depende de você pro resto da vida. Você é parâmetro para absolutamente tudo. E o que o seu filho vai se tornar no futuro, 99% é sua responsabilidade. E eu tinha essa consciência. E eu achava que a minha vida estava perfeita. Eu tinha o meu marido, eu tinha a minha filha, eu tinha o meu cachorro. Então, assim, nossa, a vida dos sonhos, né? Meu Deus, que sorte, obrigada. Eu, você, 2 filhos e um cachorro. Pois é, aí veio essa música, começou a influenciar lá em casa, sabe? O meu marido e a minha filha começaram a me pressionar pra ter outro filho. E eu falava, gente, eu não foi mal, não quero ter mais filho. Não quero. Pra mim, tô satisfeita, valeu, obrigado pela sua opinião, mas não. E o meu marido, ele ficou tão desesperado que ele foi falar com as minhas tias, com a minha avó. Tipo assim, ela não quer, que absurdo e tal. Até que a minha amiga próxima engravidou. Aí você vê o bebê. Aí vem aquele bebê. Aí o útero começa a fazer assim. Instinto materno. Instinto materno começa a tomar conta de você. Eu não posso ver um bebê que, assim, o bicho pega. Aí ela foi lá pra casa com essa bebê, a Lori.
E aí eu olhei aquilo e falei, tá, Eu sou capaz de fazer isso eu também. consigo. E eu engravidei no mês seguinte. No mês seguinte que eu determinei, falei assim, vou engravidar. No mês seguinte eu engravidei. E eu passei a minha gravidez toda muito preocupada, sabe, Laudelino? Porque eu tinha a Cecília, que eu tinha contato com ela há 10 anos. A gente tinha um relacionamento longo, né? Eu e ela. Ela era o amor sublime da minha vida. Ela era a coisa que eu mais amava matar ou morrer. Eu não conseguia me imaginar Dividindo esse amor. amando algo ou alguém mais do que eu amava ela. E aí eu pensava assim, meu Deus, eu sou uma mãe horrível, porque meu filho vai nascer e eu já tô assim, desculpa, você é o número 2. Ela chegou primeiro. Um dia antes do meu parto, que minha mãe tem 3 filhos, né? E eu guardava aquilo pra mim, essa minha preocupação, porque eu achava que eu não podia falar isso com ninguém, porque senão as pessoas iam me achar uma pessoa horrível, sabe? E aí eu fui conversar com a minha mãe um dia antes do meu parto. Falei, mãe, eu tô tão preocupada, porque como é que vai ser essa situação, né? Eu não sei se eu vou conseguir amar o Luca igual eu amo a Cecília. Minha mãe olhou pra mim e falou, desse jeito, fica tranquila. Você não vai ter que dividir esse amor. O seu coração vai dobrar de tamanho e Uau. vai acomodar os dois. E aí eu fui Sabedoria. dormir pensando nisso. E aí foi no dia seguinte, foi o dia do parto. E aí eu super preocupada, porque eu não sentia aquilo. Tudo bem, minha mãe falou, vou acreditar na minha mãe, mas eu não sentia aquilo ainda. Pra mim, eu estou vendo ali a Cecília, meu amor da minha vida. E ela estava lá, né? Quando o Luca nasceu, tinha aquela faixa, aquela cortina, assim, foi uma cesárea, todo mundo. Eu olhei pra cima, a Cecília tava no vidro, a minha mãe, minha sogra, minha irmã, meu marido aqui do meu lado, ele deu um pulo. Aí eu vi que todo mundo tava gritando, aí eu ouvi o choro dele. Na hora que eu ouvi o choro dele, eu falei, ai meu Deus, é O coração agora. fez assim, tuf. Não, falei, é agora. Aí o médico veio, eu lembro direitinho, pegou ele pela nuquinha, assim, pelo bumbum. E trouxe ele pra mim, assim, no pós-vidro, depois da cortina. E ele falou assim, olha aí, seu filhão. Na hora que eu olhei pra ele, Laudelino, eu olhei pra ele, a única coisa que eu consegui falar foi, oi, Luca. Porque é invadido. Aí eu falei, na hora eu falei assim, minha mãe tava certa. Fez assim, ó, vrá! Coração. E aí, naquele momento, eu entendi que eu ia passar a minha vida inteira incompleta. Porque a minha vida inteira, que eu achava que era perfeita, faltava ele. E eu nem sabia que faltava ele. Hoje eu te falo que a minha vida é completa. É perfeita. Que bonito. É tudo que eu quis, eu tenho. E assim, nada a pedir, só agradecer. Sabe a sua mãe? Essa analogia dela do coração expandir, perfeita. Sabe das coisas. Perfeito. Ou seja, você pode ter 3, 4, 5, 12. Então, não. Eu posso, mas prefiro não. Aí vamos lá. Família formada. Tinha até música pra eu, você, 2 filhos e o cachorro. É. Tudo certinho. Mas você continuava acompanhando política. Continuava acompanhando política. E assim, o combinado com meu marido, antes de eu engravidar, foi o seguinte. Eu sempre trabalhei, sempre. Mas o combinado foi, eu só vou engravidar quando eu puder ficar 2 anos em casa. Porque a primeira infância, pra mim, é muito importante. Eu fiquei 2 anos com a Cecília, pra primeira infância. Eu falei assim, eu acho justo. Se eu dei pra um, eu tenho que dar pra outro. Eu sou dessas, tem que ser igual. E aí, quando o Luca nasceu, eu fiquei sem trabalhar por 2 anos. E aí, eu virei a doninha de casa, né? Escolhas. Aonde? Escolha Aonde? minha. Em Divinópolis. Morava em Divinópolis. Divinópolis. Aí, eu ficava sozinha com o Luca em casa. Eu e um Você bebê. E a televisão. E aí que entrou uma sessão frenética da minha existência como pessoa. Preciso preencher um outro lado da minha vida para ser eu, além de ser só a mãe. Quem sou eu? Do que eu gosto? Eu gosto de política. Aí começou a fase intensa de Qual TV canal que Sen- você assistia? Eu tô com medo. TV Senado e TV Justiça. E é interessante que as pessoas Acredita, hein? acreditem. As pessoas perguntam pra mim assim, o que você assistia naquela época? Qual era o youtuber que você acompanhava? Eu tinha isso naquela época? Eu assistia TV Senado. Uma filha de um amigo meu, uma vez, chegou lá em casa pra pegar não sei o quê do pai dela que tava comigo.
E o celular tava preso no sutiã, sempre preso no sutiã. Mãe não tem o benefício de colocar um Não. fonezinho de ouvido, porque senão você perde a audição externa. Sim. E sempre você tem que estar O ligado. radar. É, então eu prendia sempre, até hoje eu faço isso, eu prendo o celular no sutiã e vou arrumando casa, fazendo as coisas e tal. Aí ela chegou, e aí ela viu, né, o celular preso no sutiã, falou, o que você tá assistindo? Aí eu, vê Senado. Ela parou, olhou pra mim e falou assim, nossa, sua vida é tão triste. Procure um especialista. Mas é de gostar, de interesse. E o que estava rolando nessa época na TV Senado? Foi logo após as eleições da Dilma, né? A eleição da Dilma em 2014. Tava rolando tretas. A galera não tem noção do tanto que é divertido aquilo. Porque política hoje, e já tem um tempo, é uma novela. É tipo um reality show. É. E assim, todos os dias é um espetáculo diferente, sabe? Você não precisa nem comprar ingresso, porque você já pagou por ele de forma obrigatória através dos seus impostos. Então eu ficava assim, se eu já paguei, agora eu vou assistir. E aí, a treta da época começou após as eleições de 2014, porque o PSDB contestou. Né, o resultado das eleições. Entrou com um processo. O Dias Toffoli era o ministro do TSE na época. Ele acatou e permitiu uma auditoria em 2014, que formou uma equipe enorme de auditoria. O relatório está disponível, quem quiser consultar na internet. E o relatório rejeitou o pleito. Falou, o processo não tem elementos que possam fazer com que saibamos que a Dilma venceu ou que o Aécio perdeu. Ele falou assim que não é que eu tô falando que não teve fraude. Eu tô falando que não tem como saber. Não tem como saber quem venceu, quem perdeu, porque não tem os elementos. Exatamente. O processo está dividido em duas etapas. A primeira é o eleitor deixa uma intenção de voto. A segunda é o tribunal anuncia os vencedores. E as duas pontas não se conectam. Isso está no relatório. E isso foi o epicentro de um movimento muito interessante de se observar da época, porque foi uma maioria da população que olhou e também falou assim, eu acho que tá estranho isso aí, né? Porque eu vejo que a gente é uma maioria. Por que a gente não ganhou? Então, quer saber? Então, agora a gente vai pra rua e nós vamos mostrar essa maioria. E aí, a gente já tava de uma revolta desde 2013, né, que isso impactou muito os políticos, Laudelino. Você lembra, na época das manifestações de 2013? Eu estava lá. Estávamos lá. Pois é, já ia nas manifestações, mas só Você foi na rua? Fui em Belo Horizonte e eu parei de ir quando os Black Blocs começaram a quebrar tudo no final das manifestações, que era o objetivo deles mesmo. Tirar o povo da rua. Nossa, foi muito triste se pesquisar aí, acha a avenida ali da Catalão, eles quebrando as lojas, os vidros da loja, uma selvageria mesmo. Sim. Eu falei, cara, eu não pertenço a isso aqui. Isso era uma estratégia, isso está até descrito em alguns livros. Você tem um grande evento popular, mas você precisa desviar a atenção da imprensa, porque no noticiário da noite, ela não pode noticiar o evento. Então, após o evento, e os Black Blocs apareciam depois do evento, Era mais pro quebrar tudo. A imprensa falava do quê? Teve a manifestação, mas aconteceu isso, as imagens, banco pegando fogo, caixa eletrônico quebrado e tal. Ou seja, você não falava do evento, não falava do motivo. Então, eles cumpriam a função de abafar. E aí, então, assim, os políticos estavam com medo do povo. E isso eu não lembro disso ter acontecido antes. Então, quando chegou logo após a eleição da Dilma, o povo falou, não, desculpa, colega, eu acho que você não deveria estar aí. Na minha concepção, que deveria ser democracia, a voz da maioria. A maioria foi pra rua. Isso era nítido. E era sempre. Foram manifestações constantes. Foram anos de manifestações. Maiores que nós já tínhamos visto. Em 2016 foi as maiores manifestações da história. E aí, ali, o cenário estava muito interessante. Porque devido à pressão popular que estava tão intensa, tão forte, a galera começou a cogitar o impeachment da Dilma, mesmo quem era contra. Com medo desse povo. E falou assim, meu Deus, se eu votar contra, esses caras doidos que tá aí na rua vão ver. E aí aquela expressão que político só tem medo de povo na rua, pra mim começou a fazer muito sentido.
Realmente dá medo. Sim. E aí foi a sequência desse período de treta. Pra mim foi o ápice, pelo menos da minha geração. A minha geração começou a perceber a política como um único meio possível para a mudança a partir da reeleição da Dilma. Onde a galera se tocou que ou eu vou fazer alguma coisa por mim, Ou eu participo disso. ou eu entro nisso, ou eu vou ficar eternamente na mão desses caras. Eu sou o chefe desses caras. Eu tenho que ir lá e cobrar o salário que eu pago pra eles. Você trabalha pra mim, não é eu que sou submisso a você. E as pessoas tiveram essa percepção. Então, nós tivemos um avanço político muito grande desde a reeleição da Dilma. Hoje, eu gostaria até de perguntar pra ela, dona Dilma, a senhora se arrepende? Te deu um problema, né, colega? É mineira, né? Ela é mineira, desculpa por isso, gente. Mas você estava morando, aí, na época do impeachment dela, você não estava mais em Belo Horizonte? Não, eu tava em Divinópolis ainda. Morava em Divinópolis, uma cidade mais do Divinópolis. interior. Aham. E aí teve o impeachment da Dilma. Nossa, parecia carnaval, gente. Foi um carnaval quando Foi aconteceu. uma alegria. Foi. E aí, aquela sensação, o Temer assumiu aquele tipo, desceu, mas não desceu, sabe? Desceu uma parte, mas sabe quando você dá um gole mais grosso que machuca a garganta? Machucou a garganta. E aí a gente pensava o seguinte, tudo bem, tiramos ela. Daqui quase 2 anos vai ter eleição de novo. Era pouco menos de 2 anos, vai ter eleição de novo. Dessa vez a gente vai fazer diferente. Sim. Dessa vez a gente vai mudar a coisa. Eu lembro que ela caiu por motivos mérito próprio, né? Um monte de coisa que tinha feito errado. Surgiu a narrativa de golpe, que é como sempre tem, né? Aí vem o Temer e logo a seguir do Temer vem aquela gravação da JBS. Ah, sim. Dele falando, tem que manter isso aí, tem que manter isso aí. Mas eu vou te confessar uma coisa. Aí Pode concluir. teve a queda da Dilma, Temer como um adiamento da solução do problema, mas já resolveu bastante, os projetos começaram a andar. Aí quando saiu a coisa da JBS, esse povo todo falou assim, é farinha do mesmo saco. Super. Isso não é super. solução. Mas eu confesso pra você que esse episódio do Temer foi pra mim um exemplo muito clássico do porquê que a gente tem que começar a checar o que a mídia informa. Eu não lembro se foi o blog do Noblar, eu não lembro qual foi quem foi que deu a matéria que ia sair uma bomba. Não, Lauro Jardim, eu acho. Eu não lembro. Que tem que manter isso aí. Saiu só a matéria. E aí a gente ficou, tem que manter isso aí. Meu Deus! Agora o Temer vai cair também, né? E aquele frison e tal. E eu lembro que quando saiu o áudio, eu fiquei meio assim, sabe? Tipo assim... Ah, é isso, eu tava esperando, sabe? Pirotecnia e tal. Eu, naquele momento que o Temer tava passando a reforma trabalhista. Sim. E eu tava muito assim, meu Deus, essa reforma tem que passar. Coisas importantes ele colocou pra acontecer. Ficou parecendo que era até uma sacanagem pra poder boicotar as reformas que estavam andando. E eu assim, gente, pra mim o Temer é literalmente como você falou, é farinha do mesmo saco. Mas a gente tinha acabado de sair de um impeachment. Eu tava na dúvida o negócio tava muito ruim. A economia do Brasil, o desemprego no Brasil tava um caos, as pessoas estavam apavoradas. E isso sem pandemia e sem guerra. Só o efeito PT nas nossas vidas. E eu tava muito convicta que era assim, nós vamos mudar isso em 2018. E ali, desde as cagadas de Temer, cagadas morais de Temer... Ô, Temer... Foi preso, né? Eu lembro o dia que ele foi preso, eu falei, mais um! Põe na lista! Tá feio já, né? Mas tá faltando a Dilma, né, amiga? Passadina, a gente nunca vai... Passadina. Arquivado, né? Pouco se fala, né? Interessante, né? Você jogou dinheiro pela janela ali, comprou um negócio que não valia nada. E se você perguntar hoje às pessoas, você Pagou sabe que rolou em Passadina? Quase bilhão aquilo ali, fica por isso mesmo. Não, se você perguntar hoje às pessoas assim, negócio de Passadina, passa o quê? Essa é uma crítica fala, que eu faço a muitos dos órgãos aí de controle. O primeiro é que isso acontece. Acontece. É possível acontecer de você gastar R$1 bilhão quase de reais numa aquisição e os órgãos de controle não controlam. Aí depois que você descobre, a justiça não consegue promover a justiça. E fica por isso mesmo.
Porque a justiça agora é política. Depois vira um número. Não, isso aí. Depois do número nem se fala mais. Então, é o que você falou, muito, até do seu próprio público, do público do Civitas, as pessoas que estão na internet, você fala, o que foi Passadina? Hã? É uma dancinha nova? A Dilma tinha que ter sido presa por aquilo. Sim. Foi crime de lesa pátria aquilo ali. E nós assistimos, ao vivo no impeachment dela, o Lewandowski fatiar a decisão na cara de todo mundo. É como se rasgasse a Constituição, né? Falaram, vou pegar só um pedaço aqui, tal. E ali muitas pessoas começaram a acordar para essas coisas jurídicas esquisitas. Mas muita gente passou pano. Ela é mulher, deixa ela empoderamento feminino. Ela não, sabe? E o Collor veio se manifestar e falou assim, não, então peraí. Então vocês precisam revisitar o meu processo. Então, porque então o meu processo foi errado. E revisitaram. Volta lá com a fotinha do Collor, né? Que se tiraram a fotinha do Collor. Não tiraram a da Dilma? Tiraram a da Dilma? Eu acho que não tiraram a da Dilma. Não. Tinha que tirar, tá? Só esse negócio de direitos iguais pra Mas vamos lá. Nessa assim, essa bolha cultural que você tinha falado antes, aí você acompanhou política, teve impeachment, você ficava assistindo TV Temer, Senado, né? teve Temer. Você está acompanhando aquilo Temer. tudo. Teve um momento em que você bateu no peito e falou assim, eu vou falar. Esse momento que eu falei, eu vou falar. Então, tava sufocada já. Vamos voltar em 2018, véspera das eleições. Eu estava como todas as pessoas estavam. Todas as pessoas, eu acredito que seja o nosso público. A maioria das pessoas, e a gente pode falar isso, porque comprovadamente, em 2018 éramos a maioria. Então, eu estava como a maioria estava. Bom dia, senhora. Posso trazer a palavra para você? A senhora conhece Jair Messias Bolsonaro? Testemunho de Jair. Era, e com meu filho assim no colo. Senhora! Senhora! Não corre não, senhora! Não corre não. Então, tirando aquele negócio de PT, PSDB, o Bolsonaro foi aquela pedra maravilhosa no meio do caminho que todo mundo andou e tropeçou. O Temer... Eu tenho um certo nojinho da cara do Temer, sabe? Eu acho que ele deveria ter ficado mais tempo preso, ficou muito pouco. Deveria ter ficado mais. A cara, tem um vídeo, depois eu vou te mandar, às vezes até dá pra colocar na coisa, a cara de nojinho do Temer na hora de passar a faixa pro Bolsonaro. O sistema olhava o Bolsonaro e falava assim, não, isso aí? Não. Tem um compilado da galera falando, mas não ganha nunca, aí não sei o que lá. Da imprensa, É. do Instituto de Pesquisa, E analista político, sempre errando tudo. É tudo. E aí as tias do Zap, ganha, deixa com nós aqui, fi. Tia do Zap, maior força política Sim, que o Brasil tem. fenômeno. É um fenômeno. E eu lembro que na campanha, na campanha, em Juiz de Fora, quando o Bolsonaro tomou a facada, eu tava em casa. Eu tava amamentando meu filho. Porque era estranho. O Bolsonaro, ele de repente se tornou a voz que representava uma geração que nunca foi representada. Ele se tornou um símbolo. E as pessoas precisam de símbolos. Sim. A gente cria símbolos para as pessoas desenvolverem a partir daquilo. E eu não tô falando isso de forma messiânica. Eu tô te falando isso como referência. Sim. A gente nunca teve um líder que a gente olhasse e falasse assim, esse cara me representa. Durante muito tempo a gente ficou calado. Por quê? Não me sinto representado. Era a tal da maioria silenciosa. Sabe onde é que você via esse fenômeno? Eu acompanhei isso minha infância toda. Eu via filmes de outros países e tal. Você via que algumas famílias tinham na sua casa uma foto do líder, do seu presidente, ou do seu rei, monarca, se fosse uma monarquia. E no Brasil a gente não tinha isso. Não tinha. A gente teve um pouquinho no Collor, que foi aquela esperança que surgiu no povo de que o caçador de Marajá e tal, porque a gente já Aí tava veio a Elba. Aí fomos atropelados por uma Elba. Aí ele caiu. Hoje em dia, quando a gente pensa que, tipo assim, era uma Elba e a gente coloca o bunker do Gedel, a gente pensa que a gente retrocedeu, a gente não evoluiu nada. Impressionante. Nada. Impressionante. O Olavo falava disso, que pesquisas, NN pesquisas diziam que o Brasil era de maioria conservadora, mas você olha para a política, tem todo um sistema que impede o surgimento de partidos conservadores e de candidatos conservadores. Aí ele falava, o dia que aparecer um cara, vai todo mundo junto com ele.
E não deu outra. Não deu outra. E aí, nessa representação dele, que todo mundo... Ele virou uma... Você não é uma opção. Você é a única opção. E aí, onde ele ia, era aquela multidão. Uma coisa que eu nunca tinha visto aquilo. Eu nunca tinha visto nada daquilo. Onde o cara ia, era... Meu Deus, as imagens de 2018 são... Lindas, né? São lindas. De ver as pessoas olhavam e falavam assim, é agora. É agora, sabe? E aí ele tomou a facada. Quando ele tomou a facada, eu tava amamentando meu filho. Na época, o forte que a gente assistia pra poder acompanhar essas coisas de política era a Globo News, que era o dia inteiro, né, de programação. Era 2018. E aí, eu assistindo aquilo, ninguém falava muito o que é que tava acontecendo. Ah, tomou uma facada, não tá tudo bem, não tá tudo bem, estamos procurando maiores informações. O meu amigo me liga, que é o pai dessa menina que foi lá em casa falando, ai, sua vida é muito triste. Ele me ligou e falou desse jeito assim, você viu que o Bolsonaro morreu? Na hora que ele falou isso, o meu leite empedrou na hora. Na hora. Eu amamentando meu filho, meu leite empedrou na hora. A sensação que eu tinha era que era alguém da minha família. Falei, Aquela dor, né? Era de tipo assim, você não tá falando sério. E chorava. E todo mundo desesperado, querendo notícia. Ah, não. Aí depois veio, não morreu, tá no hospital. Eu liguei pra esse meu amigo e falei assim, você é um idiota. Como é que você liga e fala que o cara morreu? Ele, nossa, você tá muito intensa. Eu, sério, você acha Eu mesmo? lembro que eu tava no... Você acha que eu tô intensa? Tá achando? Eu tava no centro da cidade almoçando, 5 horas da tarde, tava almoçando tarde. Aí, tô lá num restaurante, aqueles tradicional de galeto, né? E começou a passar na televisão a notícia, né? A Caixa, que era a dona do restaurante, comemorando lá dentro, pulando de alegria, de cabelo azul, né? Aí eu olhando lá no caixa, assim, eu sempre fui muito observador, né? Então tava ali, eu fiquei olhando, né? Aquela reação, falei, caramba, falta de humanidade, né? Seja quem fosse, né? Quando eu olhei, os garçons estavam na televisão. E tinha um deles que eu vi escorrendo uma lágrima. Aí você vê a distância, né? Entre... Eu falei, cara, o povão tá ali sentindo aquela notícia. E a maluca lá comemorando. Nós vamos vencer. Porque olha ali, 5, 6 garçons ali na televisão, tristes olhando a notícia. E a da bolha lá, comemorando. Eu falei, ganhamos. Gabinete do Amor, né? Gabinete do Amor comemorando. Mas, enfim, eu acredito que todo mundo ficou em choque com aquilo, acompanhou aquilo. Graças a Deus, né? Passou, deu tudo certo. E é isso, estava certo na sua época, ganhamos! Mas a sensação que eu tenho até hoje é que a gente ganhou, mas não levou. Você não tinha canal 2018? Não, então, não tinha canal em 2018. E aí a gente mudou pra Curitiba. Logo após as eleições, a gente mudou pra Curitiba, tudo em função do trabalho do meu marido. A gente mudou. E aí, em Curitiba, assim, em Divinópolis, eu já tinha uma lá solitude. Em Curitiba, o bicho pegou, meu filho. Porque, assim, o povo de Curitiba é um povo maravilhoso, uma cidade linda, com um clima horrível. Você ampliou o seu pacote. TV Senado, TV Justiça, TV Câmara. Nossa, eu me sentia muito sozinha, porque o meu filho, apesar que ele já tava fazendo 2 aninhos, ele ficava... Cara, ele ficou muito doente em Curitiba. Inclusive, eu voltei de lá por causa disso. Frio. Eu falei, ele vai morrer. Eu falei com meu marido, eu falei, desculpa, você vem comigo ou você vai ficar aí? Aí ele, não, eu vou com você. Aí nós voltamos. Mas aí eu comecei a entrar numa depressão, porque meu marido viajava, eu ficava sozinha com os meninos em casa, eu não conhecia ninguém. Até que um dia ele chegou, eu falei com ele assim, cara, eu preciso fazer uma coisa produtiva da minha vida. Eu preciso fazer alguma coisa pra ser eu, pra ser produtiva. Vou criar um canal no YouTube. Aí ele, sobre o quê? Aí eu falei, tem 2 opções. Nessa época, minha filha tava obcecada com K-pop. Nossa. Que é assim, sei dançar. Porque foi o meu jeito de falar pra ela, para! Foi começando a gostar. Porque aí ela viu que não me irritava mais, ela foi perdendo interesse. Aí hoje eu até escuto. Mas você vê a vida como é que ela é. Aí eu falei, ou eu vou fazer um canal de K-pop, tipo a tiazona do K-pop. Deus, obrigada, viu? Obrigada. Ou eu vou fazer um canal sobre política. Porque a única coisa que eu sei falar é sobre política. Porque é o que eu gosto. E a gente faz bem aquilo que a gente gosta. Claro. Aí meu marido falou assim, não, eu acho que você tinha que fazer de política. Curte e tal. Aí eu falei, então vou fazer um canal de política. E abri o canal.
Sem nenhum tipo de Tá, intenção. mas o primeiro vídeo. Você Primeiro- lembra? Eu não lembro qual foi o tema do primeiro vídeo, mas como que eu gravava o vídeo? Eu pensei assim, eu vou nos Trends Topics do Twitter, vou ver qual é o assunto político que tá mais em alta, porque isso mostra que as pessoas estão interessadas nesse assunto. E vou dar a minha percepção sobre isso. Porque a sensação que eu sempre tive, eu acredito que muitas pessoas também sempre tiveram, é que os nossos políticos, a nossa justiça, ela tinha um linguajar muito feito para que você não entendesse o que estava acontecendo ali. Mas como eu era forjada na TV Senado, eu me ligava no que estava rolando, entendeu? E eu falava assim, cara, ninguém tá assistindo isso. Ninguém tá vendo TV Justiça. As pessoas precisam saber o que esses caras estão falando. Então, assim, os meus vídeos eram nessa pegada. O primeiro vídeo, não lembro, uma coisa super amadora, super... Nossa, eu gostaria Celular. de revisitar isso. Celular. E fiz o primeiro vídeo, falei pra minha mãe. Falei, mãe, abri um canal de política. E assim, eu morava em Curitiba, minha mãe em Minas. Sua primeira seguidora. Minha primeira seguidora, minha mãe, minha marqueteira. Porque a minha mãe pegava os meus vídeos e mandava no grupo dos aposentados, mandava pro grupo dos amigos. Aliás, se você quer que o Brasil tenha conhecimento sobre alguma coisa, manda no WhatsApp da minha mãe. É 30 minutos, tá nas redes de todo mundo. Ela é aquela raiz. Minha mãe Fala seria uma baixo. líder. Não conta. Minha mãe poderia ser uma líder das tias do Zap. Olha, A força política que essas mulheres têm é uma coisa absurda. grande Dona Maria. Dona Maria Tancida. Quanto tempo pra explodir o primeiro vídeo? Eu acho que foi coisa aí de uns 20 dias. Tava eu lá assistindo a TV Justiça. Tchá, 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 tchá. Aí o Barroso começou a falar um negócio que eu falei assim, meu Deus, será que as pessoas estão assistindo isso? Será que a mídia vai dar isso? Eu não sabia se isso ia acontecer, mas eu achei tão importante o que ele tava falando. Barroso. Em 2019, o Barroso falava coisas que eu achava que eu tinha que compartilhar. Mas não, aqui eu vou ser justa, que uma coisa é uma coisa, outra coisa era outra coisa. Tava falando sobre a corrupção. Claro. Ele detalhando os esquemas de corrupção. E eu me perguntei se a galera tava assistindo aquilo. E aí eu falei assim, bom, eu vou dar meus 2 centavos na contribuição para espalhar a palavra. E aí eu fiz um vídeo sobre esse voto do Barroso, essa manifestação do Barroso na época. Meu canal tinha, sei lá, tava com 2.000 inscritos. E aí esse vídeo pegou mais de 50 mil visualizações. E isso me chamou a atenção, que eu falei assim, então a galera tá querendo saber, só não tem quem conte. Eu vou contar esses trem. Aí eu fui focando mais, isso com menos de um mês de canal. Tem uma coisa engraçada. O meu marido trabalhava o dia inteiro e tal, e o Luca pequenininho. E eu muito focada. Eu gravava vídeo todos os dias. Era um trem horroroso, extremamente amador, mas eu queria muito fazer aquilo, muito. Aí teve um dia que eu não sei o que foi que aconteceu, eram umas 8 horas da noite, eu falei, eu preciso gravar um vídeo disso agora! Tava essa empolgação e tal. Aí o meu marido tinha acabado de chegar do trabalho. Aí eu tava com o Luca no colo, fica com o Luca, dá janta pra ele. Eu preciso gravar um vídeo. Aí ele parou, olhou pra mim, pegou o Luca, você precisa trabalhar, né? Você precisa trabalhar? Então vai lá, eu fico com o nosso filho, vai lá trabalhar. Debochando da minha cara. Ele não acreditava que o canal ia dar certo. Mas nesse canal tinha 800 seguidores quando isso aconteceu. Aí eu falo, e agora, hein? Tati, mas aí eu tenho que ser honesta. As primeiras coisinhas do meu canal, quem me deu foi ele. Ele investiu demais em mim. E a gente é um time, a gente é parceiro. Show. Mas aí veio MBL. 2019, Pois é, época Revolts. do Tinham MBL. vários atores, né? Tinha vários atores. E o que acontecia? O MBL, ele se colocava como representantes. Tipo assim, Da ninguém... rua. Você não me perguntou se eu te represento, mas eu estou te dizendo que eu te represento. Você lembra que nos movimentos de rua, a imprensa ficou durante muitas semanas querendo saber o que vocês querem? Quem é o líder de vocês? Não tinha E líder. não acreditava que aquilo era espontâneo, Era. orgânico. E as pessoas mesmo na rua falavam, não sei porque eu tô aqui. Mas tá mas eu tudo tô aqui. errado. Tá tudo errado.
E eu tô aqui protestando. O que vocês querem? Não sei. Aí veio a frase, não é só pelos 20 Não é centavos, só porque pelos 20 começou centavos. pelos 20 centavos e depois é pelo quê? É por tudo. Não, mas não é só por causa de 20 centavos, não, isso eu te garanto. Não é só pelos 20 centavos. Ele se apropriou de uma falta de liderança e falou, não, então tá, já que vocês estão sem líder, eis que me apresento, sou seu líder. Sim. Um bando de menino novo, que na época, e uma coisa que eu não sou é hipócrita, eu acho o Kim Kataguiri muito inteligente. Eu acho ele muito inteligente. Pena que ele usa a inteligência dele para o mal. Inteligência é uma ferramenta. É uma ferramenta. Você vai usar pro bem ou pro mal. E ali eles se colocaram como lideranças, né? Da gente. Então eu acompanhava. Acompanhava o MBL. Até um dia, eles já estavam meio querendo pular fora do barco. Eu não sei se esse vídeo ainda tá no ar. Mas o primeiro vídeo do canal do Kim Kataguiri, o primeiro vídeo dele no início de 2019, logo quando o ano virou, ele tomou posse. Ele fez um vídeo babando um ovo do Bolsonaro. A gente tem que ir junto pra deixar o Bolsonaro governar e papapá, papá. Não sei se esse vídeo ainda tá no ar. Eu lembro disso. Mas ele foi o primeiro vídeo do canal dele. Quando foi 4 meses depois, os caras já estavam tentando sair fora. Mas eles não sabiam como fazer isso. Sim. Eles não sabiam como sair fora, chutar o pau da barraca, sem ficar feio demais. Eles fizeram a caminhada a pé até Brasília. Não, mas isso foi em 2016. E chegaram como representantes Do das povo. ruas, né? Eu acho que ao chegarem a encostar na política de Brasília, eles foram contaminados e depois, é melhor, em vez de a gente ficar aqui, vamos por aqui. É nada. Te falo por quê. MBL achou que se derrubasse o PT, quem ia assumir, pela lógica histórica, era o PSDB. Só que aí tinha o Bolsonaro. No meio do caminho havia Não uma pedra. rolou aquela transferência, sacou? Tipo, mas não era o nosso combinado que quando não for PT é PSDB? É a vez do PSDB, nós derrubamos o PT. Agora é nossa vez. Tipo, senta lá, Cláudia. E aí, eles achavam que eles eram os estrategistas da política e eles são tucanos. Pra mim, são extremamente tucanos. E aí, eles estavam fazendo uma live em 2019. Eu tava assistindo essa live. E aí, os caras começaram a dar uma despirocada muito louca. Começaram a falar uns negócios que eu falei assim, sério que isso tá acontecendo? E aí, um outro cara, ela nem lembra o nome dele, falando assim, você quer sair? Você quer sair do meu canal? Pode sair, aqui eu não preciso de você, não. Aí eu, gravar essa live? Esse negócio não vai ficar no ar. Esses caras ficaram loucos. Fizeram um rap. O outro falou que o Bolsonaro tinha que tirar a própria vida. Ixi. Tudo nessa live. E eu gravei essa live. Na hora que... Foi dito e feito. E assim, o chat da live era assim, vocês estão loucos? Vocês estão bêbados, drogados? O que tá acontecendo aqui? Aí, a live acabou. Já tava nos trend topics do Twitter, o pessoal descendo sarrafo. A live acabou, pum, deletada. Só que eu tinha gravado. Aí eu falei, eu vou fazer um vídeo. E vou fazer um vídeo colocando um contador, mostrando... Assim, não era... Era uma despencada dos seguidores do MBL. Como fundo musical vai ser o áudio da live. Aí, esse vídeo estourou o meu canal. Porque ninguém tinha o áudio. Você pegou aquela novidade surpresa ali. É. Aí soltei o vídeo, assim, foi o primeiro vídeo do meu canal na época. Foi coisa assim de 2 dias, o meu canal tinha batido 100 mil seguidores. Eu ganhei 70 mil seguidores em 48 horas. E essa foi uma época onde vários daqueles atores que contribuíram com 2018 começavam a cair. Não foi só o MBL. Sim, não foi só o MBL. A Joyce se manifestou naquela época, assim, de novo, E caíam da sua própria altura. Não era ninguém... Não era ninguém derrubando, caiu do seu próprio andaime, né? Não era ninguém derrubando. Perguntas que gostaria de fazer para a Joyce, né? Como é que você se arrebentou inteira daquele jeito, caindo de sua própria altura, mulher? Explique, por favor, Verdade, a gente precisa saber. Mas aí veio Joyce, veio Frota. É aquela galera que achou o seguinte, eu te elegi. Eles achavam que eles tinham elegido o Bolsonaro. Eu acho que essa galera ainda não percebe que eles colaram, eles se pregaram na imagem do Bolsonaro, e aí, como eles tinham seguidores, tinham mídia para divulgar, eles divulgavam
Não porque eles queriam eleger o Bolsonaro, mas porque eles sabiam que o Bolsonaro seria eleito e eles queriam ser aqueles caras que estavam lá Carregados, junto. E hoje a retórica é: eu ajudei a eleger Bolsonaro. Cala sua boca! É o inverso. Cala sua boca, sua maluca, seu maluco. Você não tem... essa narrativa tem que acabar, porque assim... Foi igual você falou, o inverso. E aí, quando eles chegaram lá, acho que eles acharam o seguinte: já que eu ajudei, né? Eu tenho direito a um pedacinho aqui. Eu sou muito influente. Você tem que, eu e você together. Aí o Bolsonaro falou assim: senta lá, Cláudia. Aí o povo ficou, como assim? Na CPMI das fake news, o Felipe Barros, que era amigo do Frota, quem estiver assistindo pode procurar isso aí. Ele fala: você ficou putinho porque... Desculpa, falei palavrão. Você ficou nervosinho porque você queria cargo na Secretaria de Cultura. E você foi enxotado. E aí você ficou chateado. Aí você pulou fora. Todo mundo queria alguma coisa. E o Bolsonaro não deu. Sim. Todo mundo... Mas é bom que as máscaras não caíram. Eu não Sim. vejo máscaras caindo. Eu vejo máscaras arrancadas. Foi assim, passa, deixa eu ver. Próximo. E foram muitos. Muitas. Tinha até um blogueiro aí do YouTuber que, assim, essas pessoas queriam cargos, queriam poder, queriam dinheiro, queriam coisas dentro do governo e não conseguiram, porque o Jair deixou sempre claro, desde sempre, essa preocupação da gestão de fazer o que é o certo e fazer diferente do que estava sendo feito. E tinha gente que reclamava, como esse youtuber, que era o maior canal da época no Brasil, e que ele queria uma ação imediata. Ele tinha algumas pautas, falou: se você não fizer isso, você é contra o Brasil. Começou a reclamar, esquecendo que existe o jogo da política para fazer as coisas acontecer. A boa definição da política, a política é a arte do possível. Só discorda quem nunca foi numa reunião de condomínio. É uma ótima referência. Mas você sabe o que acontece? A partir da eleição do presidente Bolsonaro, a gente foi tragado pra dentro dessa política, porque a política virou uma paixão. Você não fala mais de futebol igual você falava antes. Tem Copa do Mundo daqui a pouco. Quem tá ligando? Ninguém tá ligando. Cadê a bandeirinha na rua? Eu tô na pegada do seguinte: já pensou, Bolsonaro ganha no primeiro turno, em segunda tem Copa do Mundo? Cara, que ano. Que ano, hein? Que ano. Agora, Bárbara, você acompanha política, você comenta política, você respira política, você consegue assistir a TV Senado, a TV Câmara, a TV Justiça. Eu gosto. Por que você não entrou pra política ainda? Eu não... Porque é uma pergunta que... Se você abrir lá o meu canal, vai nos meus vídeos, olha os comentários. É assim, 5 comentários, por que você não se candidatou? 5 comentários, por que você não se candidatou? Porque a gente está num momento de resgate cultural. E às vezes você fala isso: resgate cultural. Tudo aconteceu a partir da cultura. No mundo todo, em todas as revoluções. E aí, se eu entrasse pra política, e eu vou te falar, eu gostaria de ter entrado. Inclusive, dias atrás bateu arrependimento, vez ou outra eu falo: eu devia ter ido. Porque eu gostaria, eu vejo que a galera que tá entrando são os soldados que estão indo lá e falar assim: vão pro pau, vão pra guerra. Mas eu quero ser aquela pessoa que vai estar lá recebendo as mensagens dos deputados, contando o lado de cá, relatando o lado de cá do que está acontecendo. E eu quero ser a pessoa que vai escrever o jornal e vai sair entregando para a população, para as pessoas saberem o que está acontecendo lá. Né? Se eu entrasse para a política, eu ia ser mais uma entre 500. Hoje eu posso ser mais uma numa minoria. A gente não tem essa formação cultural ainda, mas a gente está caminhando para ter. Inclusive, é o projeto de vocês, que é maravilhoso, é para poder que essa cultura avance. Porque as pessoas precisam entender que elas são influenciadas pelo meio que elas vivem. A gente foi influenciado pelo nosso professor de história. A gente foi influenciado por aquela amiguinha que a sua mãe falou: não anda com ela, é uma companhia.
Somos. Você é influenciado pelo seu meio dentro de casa, pelo pessoal que trabalha com você, pelo que você assiste na internet. Tudo influencia. Então, eu quero ser parte dessa influência para o que eu considero positivo e necessário. E sempre deixando claro que essa é a minha opinião. E esse é o maravilhoso de uma democracia real, que não é a que a gente vive. Você poder escolher aquilo que você vai ser, aquilo que você quer ser, ou que você quer consumir. Então, eu quero ser parte daquilo que te ajuda a escolher. Então, por hora, ainda, eu achei que o meu lugar era do outro lado desse fronte. Eu escolhi um campo de batalha. Eu não saí da batalha. Eu defini o meu ponto. E eu não vou abandonar o meu ponto. Você viu o Senhor dos Anéis. Claro. Você tá naquela batalha campal lá, brigando com os orcs ali. Qual né? dos 3 filmes? Qualquer um. Porque tem orcs e pau quebrando tudo. Só que ali nós temos Mordor e o Olho de Sauron, lá em cima, né? E você, por a sua atuação lá no campo de batalha lá embaixo, ali com os orcs e reunindo todo mundo, informando todo mundo, o Olho de Sauron olhou para você, te percebeu. E isso aconteceu. O sistema enxergou a Bárbara e teve consequências. Chatas, né? Quais? Chatas. Não atendo, Laudelino. Não atendo números que eu não conheço no meu celular. Se não tiver na minha agenda, eu não atendo. Por quê? Porque foi assim que eu fui intimada pela Polícia Federal. Pelo telefone? Pelo telefone. Você atendeu o número desconhecido? Atendi um número desconhecido. De Brasília me ligando. Eu falei, quem tá me ligando de Brasília? Entendi. Oi! Fala, Bárbara! Jair. Fala, Jair. Bárbara! Oi! Você acabou de ser contemplada! Venha nos visitar aqui na Polícia Aquela voz Federal. séria. Boa tarde. Nossa, Senhora Bárbara. Você acredita que eu fiquei pensando que podia ter sido um trote? Aqui Eu cheguei até a falar com um amigo meu pra poder conferir se aquele número era realmente Mas da a pessoa se Polícia identificou Federal. como? Que da Polícia Federal. Que é da Polícia Federal, senhora Bárbara, fulano de tal, CPF tal, número tal. Tô passando pra te avisar que a senhora está intimada. A senhora está estimada a Certo, comparecer aonde? Na Polícia Federal de Belo Horizonte, passou o endereço. Aí eu perguntei assim, tá, e eu vou prestar depoimento como o quê? Como testemunha, como acusada, o que eu sou? Não, como nada, não tá especificado aqui. Como assim, né? Você tem que me falar. Não, mas fica tranquila. Fica tranquila que vai dar tudo certo. Confia. Aí, na hora, eu liguei pro meu advogado. Eu falei, vem pra cá. Vem pra cá que você vai comigo. Quem é o Grigolete? Não, era o quem? Juliano. É Juliano. Eu não sabia do que se o tratava. do Rio, carioca. Eu não sabia do que se tratava. O Juliano é meu advogado desde o dia que o MBL falou que ia me processar. Ele viu o vídeo do MBL falando que ia me processar, entrou em contato comigo e falou, se eles te processarem, eu tô com você. Aí eu, ai, amigo! Aí acabou, hoje é um amigo, né? Muito querido. É grande, Ju. Aí, fomos lá prestar depoimento da Polícia Federal e até hoje eu não sei qual foi umas perguntas com todo respeito à instituição. Idiotas. Inacreditáveis. Eu não acreditava que aquela instituição que a gente gritava absurdamente contemplando Com alegria, em 2019. Né? Você lembra aquele carro levando o Lula preso? Não, tem até hoje. A esses gente vê na casos, televisão. verdade, Então, né? é. Ah, você tá falando do carro da PF de verdade? Da PF. Maravilhoso. E aí eu vi a PF me perguntando assim: você recebe superchat? Não. Quando você recebe superchat? Não recebo. Você consegue levantar quais os valores que você ganhou do superchat? Oi. Alô. Era como. Aquilo não era pra mim. Aquelas perguntas não eram, então pra que você me chamou? Pra que eu tô aqui? Ah, como é que é a sua reunião de pauta com a galera da sua edição? A Bárbara acha um saco editar, a Babi, que é meu apelido, sabe que é necessário. A esposa do meu marido. A esposa do meu marido. É a mãe dos meus filhos, pensou, a gente se junta. Poxa, eu vou levar 5 horas pra editar, tem que fazer a comida dos meninos. Então, assim, a minha reunião é muito complicada, ela é imaginária. Mas ela é complicada. Não falei isso por quê? Porque eu falei, vou ser presa. Mas eu pensei,
Pensei. Os caras não sabiam nada sobre quem eu era, sobre a minha vida. Eu duvido Então que eles eles tivessem receberam assistido um vídeo As meu. perguntas eles receberam prontas. Receberam pronto. Veio de algum lugar pra eles, ó, vai depor e você vai perguntar essas coisas aqui. E até hoje eu estou no inquérito, né? Não saí. Até hoje, Caramba. já tem anos, já tem mais de 2 anos esse inquérito. E depois, em seguida, veio o TSE, né? Isso foi muito interessante, porque eles desmonetizaram o meu canal. Até hoje eu não fui notificada. Eu não recebi um e-mail do YouTube falando assim, toma aqui com uma ordem judicial. Tudo que eu sei sobre esse inquérito é o que saiu na mídia. Isso tem mais de 1 ano. Caramba. O meu advogado entra com recurso. Cara, os caras bloquearam a minha renda. Quando o meu advogado foi lá e falou assim, cara, essa mulher que você bloqueou, ela tem filhos. Você sabe o que eles responderam? Não, isso aí não compromete nada, não. Eu te juro. Caramba. Isso não compromete em nada a vida dela, Você tem o dos próprio filhos caso dela. do Alan dos Santos, que tá nos Estados Unidos, estavam no tratamento com a filha, gravíssimo, e foram lá e cortaram a renda dele. Né? Foi. A renda Esses só foi caras dele, aí não. que falam que querem acabar com o ódio. Mais de 50 funcionários que tinha no Terça. Muito triste isso que Demitiu aconteceu. todo mundo, Muito triste. Mas a intenção era, se eu derrubar esse canal aqui, vai ficar meio ruim, né? Vai caracterizar uma censura muito intensa. Então eu vou desmonetizar, e sem dinheiro ela vai perder o interesse, e aí ela vai parar. Pois é, mas pelo que eu te conheço, Paramos. dona Bárbara, você é aquele tipo de pessoa que não pode ser desafiada. Não posso. Não pode ser encurralada num canto. Sim. Você não pode ser intimidada porque motiva. Sabe o que É apagar incêndio com gasolina. o pediatra do meu filho, ele sempre falava assim, você tem que entender uma coisa. Naquela adolescência da criança, que eles te desafiam e vêm pra cima de você e tal. Ele vira pra mim e fala assim, você é a mãe, você tá ensinando educação, você não pode perder. Porque se você perder pra ele, ele vai virar um monstrinho. Adotei pra vida. Então, eu não fiz nada de errado. Eu não fiz nada de errado. Eu tenho total consciência disso. Não vou recuar. Não retroceder. O seu não retroceder significa que você avançou. O que você está aprontando? Tô aprontando agora. Lembra que eu falei? Coisas culturais. Você é um cínico também, né, Laudelino? Você é um dissimulado. Meu roteirista! O que você tá fazendo? O que você tá arrumando? Estava escrito aqui para eu perguntar. Então, depois desse bloqueio financeiro total do TSE, sem nenhum tipo de justificativa, apenas com uma intenção de me parar, eu entendi que a gente precisava era subir o nível. O nível tem que subir. Então, eu criei o site, onde de forma espontânea as pessoas me ajudam, contribuem para o site, em troca. Na época da desmonetização, todo mundo falava, abre seu Pix e tal, pra gente depositar pra você. Eu falei, cara, eu não quero isso. Eu quero trabalhar para você, eu Exatamente, não quero doação. eu quero ser sua funcionária. Eu quero aprender a pescar. Eu quero aprender a pescar. E aí, foi quando eu falei, cara, eu vejo a Brasil Paralelo hoje. É uma referência, né? E não é inveja que eu sinto da Brasil Paralelo. Eu não falo tenho assim, nossa, orgulho. eu quero ser uma Brasil Paralelo. Eu quero que a Brasil Paralelo exploda. A gente só tem uma. A gente precisava de 5. Com 5. Tu já foi lá no Brasil Paralelo? Ainda não. Parece que você tá na casa da tua avó. Você não deve estar saindo, você quer ficar lá. É, conversar com eu as pessoas. imagino, eu Né? assisti uns vídeos do Lucas Muito Ferrugem, legal. fiquei obcecada com ele, mandei um uma áudio pra família. ele no Instagram, falando assim, eu tô obcecada com você. Depois aí eu me dei conta do que eu mandei pro cara, né? Eu falei, eu acho que ele pode ter entendido Acabou de errado. casar. Mas é porque é tão interessante que aí acaba você quer o outro, eu começo a revirar o YouTube de coisas antigas deles pra eu poder absorver mais. E eu falei, eu quero isso, eu quero fazer isso. E quem tá me proporcionando isso hoje são as pessoas que assinam a plataforma. E agora a gente Qual o endereço? É o teatualizei.app, www.teatualizei.app. Você já contou por que do Te Atualizei? Te atualizei porque eu queria atualizar as pessoas sobre os babados políticos. Perfeito. Que é a história que você contou.
É exatamente a história. E aí, porque é um babado. Virou fofoca, Sim. virou tabloide, virou reality show. O que virou você já tem isso. hoje na tua plataforma? Tem muitos conteúdos exclusivos, videozinhos exclusivos, dizer- mini docs. Tem um documentário que foi o primeiro que a gente fez sobre liberdade cancelada, que é essa onda de cancelamentos que é alimentada pela esquerda, que vai acabar com a própria esquerda. Então, assim, eu não queria ser aquela daqui a alguns anos que vai dizer, eu avisei, Claro. mas eu avisei. Quer dizer, você produz muito conteúdo. Eu vejo YouTube, Instagram, pra tudo quanto é lugar. Mas na tua plataforma você tem muito mais. E o foco não vai ser em quantidade. O foco vai ser na qualidade. E você, como meu roteirista, sabe disso. Sim. Eu Estamos sou chato. fazendo agora um documentário sobre o inquérito das fake news, baseado no livro. Uhum. Quando o Daniel Silveira foi preso, pela essa última vez, não, na verdade, na época do indulto, que rolou aquela treta, quando ele foi julgado a 9 anos de... Mais que 9 um homicídio, anos. Mais que um homicídio. Aquilo ficou muito... Feio, né? Feio é até pouquinho, sabe? Aham. Pro que era. Foi revoltante. Na Amazon, o livro de política mais vendido foi o livro do inquérito das fake news. Porque muita gente não sabe. O Daniel, ele foi julgado dentro do inquérito das fake news. E ali eu percebi que, por mais que fosse um livro de política e um livro, às vezes, até complicado de ler, era Jurídico, a única coisa que se tinha Verdade, sobre o inquérito. verdade. Então eu pensei assim, como que eu vou traduzir aquilo? Que é o que eu gosto de fazer. Eu gosto de pegar o complicado e trazer Como que eu pra vou pessoa pegar esse entender. mundo complexo aqui do jurídico, do direito e tal, e pro povo entender o que tá acontecendo aqui? E aí nós entrevistamos, né, os juristas, escritores do livro, até os que não escreveram também, outros juristas. Entrevistamos as vítimas, entrevistamos advogados. E aí nós vamos contar essa história. E que eu De uma não maneira. seja presa, amém. Tem nome? Então, espero que eu não seja presa. É o nome do documentário. Mas, Bárbara, me diz uma coisa. Essa luta toda que a gente faz, você, várias pessoas que estão assistindo a gente, o Cívitas, é uma luta de pessoas que estão buscando um Brasil diferente, um Brasil melhor, que é um compromisso que a gente tem, inclusive, com os nossos filhos. Nós temos que entregar algo melhor do que o que nós recebemos, né? Para você, qual é o Brasil dos seus sonhos? Posso fazer aquele cosplay de Miss? Eu quero a paz mundial, mas eu quero. Eu quero a paz mundial. Eu acho que isso é o sonho de todo mundo. Quero sair na rua sem medo de ser assaltada. Eu quero que as pessoas tenham mais acesso à saúde. Esse é o Brasil que todos nós queremos e como todo mundo quer, isso não conta, porque isso já é óbvio. Mas o Brasil que eu quero hoje, mediante tudo que eu estou assistindo, é um Brasil de liberdade. Eu realmente espero que a ditadura que eles prometeram pra gente em 2018, com a eleição do Bolsonaro, que não aconteceu, seja realizada através, justamente, pelo fato do Bolsonaro não ter se transformado no ditador. Então, assim, eles prometeram uma ditadura, eu vou ter que entregar de qualquer jeito. Eles querem Tenho que entregar uma ditadura. Eu disse que teria. Então, assim, vou ter que entregar. Eu espero realmente que a gente não caia nesse tipo de retrocesso. Espero o Brasil que eu quero. É um Brasil onde as pessoas acordem para os seus direitos. Que a gente não tenha que pedir pelo que é básico. Eu acho que já é um bom caminho. Você sonha com a normalidade. Isso, eu gosto de gente Não é um normal. sonho grande. Sonho grande? Tá difícil, mas não é um sonho grande, né? Não é. É próximo. A normalidade. E é estranho a gente pensar assim, né? Cara, eu só queria o básico, sei lá, né? Eu posso fazer um tweet e não ser presa por isso. Eu posso fazer o hashtag Alguma povo lá coisa. da toga. Me envergonha. Não posso falar isso por quê? Porque isso tá no inquérito. Isso está no Apenso 70. Fulano colocou hashtag Enas de toga. Chama pra depor. Eu gostaria de poder postar isso, até porque eu achei engraçado. São tempos sombrios mesmo. Eu achei engraçado aquela tag. Por causa do vídeo do leão com as hienas. Tinha uma referência histórica no meio. Sim. Mas foi desconsiderada, né? Crime. Não façam isso. Mas não é pra fazer mesmo não, que dá problema. A gente já viu que dá. Deixa com a Bárbara. Passei. Às vezes, quando eu vejo uma hashtag lá, que eu sei que
se eu postar vai dar problema, eu coloco assim, eu não estou acreditando que vocês estão usando a hashtag tal. Por que vocês estão fazendo isso? Eu gostaria de ajudar, mas meu advogado achou melhor não. Bom, Bárbara, obrigado pela entrevista. Obrigada Obrigado pela eu, oportunidade. Laudelina. Obrigado por contar um pouquinho da sua vida, né? Falo pouco, né? Fala fora do microfone. Falo. Muito Cara, pouco. eu tô falando tanto aqui que toda hora eu tô no microfone. Bárbara. Mas foi ótimo. Bom sempre conversar com você. Vai tomar um café lá em casa? Vamos, Vamos, De tá novo. combinando? Temos vídeos, hein? Você tá prometendo. Aí de novo. de novo. É porque quando vocês vão embora, a casa fica vazia. Bom, vamos lá. A gente vai conseguir. Muito obrigada, viu? Foi Obrigado. ótimo conversar com você.